O tema da live de hoje é guerras e conflitos pelo mundo e a posição do Brasil diante deste cenário. Não é surpresa para ninguém que há muito tempo eu tenho dito que eu acho que a temperatura do mundo está ficando cada vez mais quente, que as coisas estão ficando cada vez mais tensas e que nós estamos numa fase de acirramento dos conflitos globais. Eu hoje, quando estava preparando essa live, eu fiz um preparo assim, até cuidadoso, li uma série de notícias recentes sobre os conflitos que estão pipocando ao redor do mundo, mandei essas notícias para o nosso operador, o Aloysio, que está aí conosco, e pensei em comentar algumas delas com o objetivo de provar esse ponto, provar o ponto de que o mundo está ficando um lugar mais perigoso e, neste sentido, é absolutamente importante que a gente fale da doutrina de defesa do Livro Amarelo e da doutrina de política externa do Livro Amarelo. Na live de ontem, eu apresentei rapidamente esses 3 fascículos, né, o fascículo 1º, o 2º e o 3º, e disse a vocês que o primeiro era uma crônica sobre o que a gente estava vivendo no Brasil, tendo como base aquele cruzeiro do Neymar, em um texto que o Renan fez em cima disso. O segundo era um overview, um panorama da institucionalidade brasileira em todas as áreas que a gente tem no Livro Amarelo. E o terceiro, finalmente, eram propostas, ou seja, o terceiro tinha um cariz, um caráter propriamente propositivo. E esses 3 volumes era aquilo que tinha saído do Livro Amarelo e a gente ia lançar mais 3 volumes, mais uma nova trilogia que já está sendo preparada. E aqui eu vou comentar essencialmente na live de hoje o 2º e o 3º fascículos. Por quê? Porque nesse 2º e 3º a gente tem alguns pontos importantes sobre a defesa do Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas como muitas áreas da institucionalidade brasileira, a defesa também caiu de nível. Nós tínhamos uma defesa melhor até uns 30, 40 anos atrás. Esse é praticamente o diagnóstico que o grupo de defesa faz. E hoje a situação do Brasil, em termos de defesa e de política externa, é muito complexa, né? Por um lado, a gente tem uma política externa que dá sinais de ser bastante errática, de não seguir nenhuma linha muito claramente definida, com tentativas, ao nosso ver, vãs do Lula de emplacar um novo protagonismo brasileiro diante de conflitos complexos em que o Brasil já não consegue mais apitar nada. A gente tem que se lembrar que quando o Lula teve os seus 2 mandatos iniciais, em 2002 e 2006, o Brasil tinha uma doutrina de política externa que foi meio que gestada pelo Celso Amorim, né? E que a partir dessa doutrina de política externa brasileira nós tomamos uma série de medidas e movimentos. A gente se aprofundou na relação com a China. O aprofundamento brasileiro na relação com a China ocorre a partir de 2003, principalmente a partir de 2003. A China se torna rapidamente o maior destino de exportações brasileiras, o que não era na época de Fernando Henrique Cardoso, salvo engano, e se torna o nosso grande destino de exportações com Lula. Então isso acontece a partir de 2003. O Brasil também entra numa rota de conciliação e diplomacia com os países que estavam fazendo a sua guinada vermelha. Em termos de ciência política, chama-se aquele período de guinada rosa, né, ou de onda rosa, porque não era propriamente uma onda vermelha, dado que os regimes que foram implementados na América Latina não eram propriamente regimes comunistas, mas eram regimes de simpatia socialista, alguns deles radicais, como é o caso do chavismo, e outros mais moderados, como era o caso da Michelle Bachelet no Chile, por exemplo, e outros intermediários entre um radical e um moderado, como era o caso do Evo Morales na Bolívia. A gente pode qualificar ali a Bolívia como um caso moderado entre a Bachelet no Chile e o Chávez e posteriormente o Maduro na Venezuela. Então o Brasil tinha basicamente esses 2 nortes, uma aproximação com a China, desenvolvimento dos BRICS e aproximação com os países socialistas via Foro de São Paulo, assunto esse que foi muito levantado nesse período inteiro pelo Olavo de Carvalho, denunciado em vários e vários artigos, e se tornou como que um arcabouço teórico
do pensamento da direita em política externa, ou seja, a crítica que a direita fazia a essa aproximação socialista do PT. E era essa linha de política externa no Brasil. Mas uma política externa já com um setor de defesa muito sucateado. Esse sucateamento do setor de defesa não aconteceu, pasmem vocês, por conta do Lula. Por incrível que pareça, não foi o caso do Lula. O principal presidente que sucateou o nosso setor de defesa foi Fernando Henrique Cardoso. Esse, aliás, é um dos motivos pelos quais eu não tenho tanta admiração assim por Fernando Henrique. Eu acho que a estima que normalmente uma direita tem por Fernando Henrique, até aqui no MBL se tem por Fernando Henrique, é um pouco excessiva. Não acho que Fernando Henrique foi um presidente tão bom assim. Ele fez algumas coisas boas em termos fiscais, plano real, quando ele foi ministro. Beleza, o primeiro mandato dele foi bem melhor do que o segundo, mas no segundo mandato houve muitos problemas, inclusive em matéria de economia. Então, não acho que Fernando Henrique foi esse gênio todo aí da política brasileira. Mas o fato é que as Forças Armadas elas foram sucateadas, a posição do Brasil como um país que tinha uma defesa sólida, ele foi caindo, né, ao longo dos anos. Isso meio que prosseguiu com o Lula. E essa conjuntura em matéria de defesa e de política externa nos deixa numa situação vulnerável. Falando de política externa, retomando o fio que eu comecei aqui a live, a gente deve dizer que essa política externa do Brasil, que tinha esses dois nortes, ela se consagrou, por assim dizer, na tradição diplomática brasileira. Mesmo com a presença do Bolsonaro, o governo Bolsonaro, pouca coisa de fato foi modificada nesse sentido. Como a gente sabe, os acenos que o Bolsonaro deu ao Trump, à direita norte-americana, sempre foram mais superficiais do que acenos que se realizaram em atos propriamente ditos, né? Então, por exemplo, a nossa imensa dependência do mercado de exportação como a China não se atenuou no governo Bolsonaro. Então a gente não teve nenhum programa consistente sendo levado a cabo nos 4 anos de governo Bolsonaro que tenha diminuído essa dependência. Isso simplesmente não aconteceu, ela continua, né? Ele fez alguns acenos atabalhoados a Trump, mas disso não resultou nada de muito, enfim, concreto para o Brasil. Algumas crises diplomáticas, né? Crise diplomática com a França, crise diplomática com a Europa, crise diplomática no início do governo Bolsonaro com os países árabes, por conta da expressão, né, de que foi expresso a Bolsonaro. Ele tenta justamente continuar aquela política que ele fez nos 2 mandatos iniciais, 2002 e 2006. Fazendo o quê? Dando acenos aos BRICS, falando muito de BRICS, quando ele faz as suas viagens internacionais, tentando se colocar de alguma maneira como mediador da guerra entre Rússia e Ucrânia, e nisso falhando miseravelmente, porque sequer se pode dizer que Lula foi tomado como, enfim, algum interlocutor sério pelas potências que estavam lidando com isso. Na realidade, ele gerou uma crise com a Alemanha, gerou um pito na Europa, o secretário de Estado dos Estados Unidos veio para cá reclamar. Enfim, não foi um movimento muito inteligente da parte dele, e se envolvendo em algumas polêmicas desnecessárias em torno de aliados ideológicos do petismo, a exemplo de Nicolás Maduro e do Ortega na Nicarágua. Vocês devem ter lembrado de que saíram notícias de falas de Lula desencontradas nesse sentido. Mais recentemente, ele desagradou uma parte da militância de esquerda mais radical ao falar que a Venezuela deveria ser vetada nos BRICS. O Lula falou isso. Ou seja, dando gestos ali de simpatia para esse bloco ocidental, né, digamos assim. Então, a nossa política externa hoje ela é confusa, ela tenta de alguma maneira recuperar o prestígio que o Brasil teve naqueles anos que podem ser considerados anos de ouro para a esquerda brasileira, que foram os 2 primeiros mandatos de Lula, e tenta fazer isso com insucesso. Bom, esse é o cenário em que nós estamos. E o que eu quero comentar aqui com vocês? Eu quero comentar com vocês um pouco dos conflitos que estão pipocando ao redor do mundo e por que o mundo se tornou um lugar muito perigoso.
Antes de continuar, lembrando que essa live é uma live de divulgação e de propaganda do Livro Amarelo. Link está aqui embaixo, livroamarelo.com. Gostaria demais que vocês se inscrevessem e se tornassem assinantes do Livro Amarelo. Essa é uma iniciativa, nem precisa repetir, uma iniciativa crucial na formação do nosso pensamento, planejamento estratégico. E eu estou pensando em fazer, eu estou começando a fazer nessa live de agora o seguinte: pegar cada área do Livro Amarelo e comentar sobre cada área na medida em que as notícias mais quentes da semana aparecem e que elas são relacionadas àquela área. Então, por exemplo, pintou uma notícia sobre meio ambiente que as pessoas estão comentando, aí eu vou trazer a notícia aqui, comentar a notícia aqui e falar da área do Livro Amarelo. Não sei se esse é um modelo interessante de live para vocês, eu acho que é. Eu queria saber de vocês do chat se vocês acham que esse é um modelo interessante. Vocês entenderam, né? Então, pintou uma notícia aí sobre política externa, falar de política externa, e aí ler trechos do Livro Amarelo, comentar o que a gente está fazendo em política externa. Pintou a notícia de economia, sei lá, os Estados Unidos impuseram a tarifa 150% para países assim assado. Então, eu estou pensando em ir nessa direção porque uma coisa que tem me preocupado um pouco da maneira como a gente está, enfim, seguindo aqui as nossas lives, nossas comunicações, é que vocês que nos assistem, vocês sabem muito pouco do Livro Amarelo. Por exemplo, nosso amigo aqui, o operador Aloysio. Você sabe o que está no Livro Amarelo? Eu li algumas partes pouco. do capítulo 1, mas eu sei bem pouco, porque eu não tive tempo. Então, assim, a nossa equipe aqui sabe pouco do Livro Amarelo. Alguns porta-vozes da Nacional sabem poucos do Livro Amarelo. E vocês, eu tenho absoluta certeza, vocês sabem muito pouco do Livro Amarelo. A não ser as pessoas que assinaram e que tiveram o Livro Amarelo em mãos e que podem estar acompanhando. E isso não é bom. Não é bom porque a ideia do nosso planejamento é que ele seja um planejamento aberto, que ele traga as pessoas para a discussão. Então eu penso em utilizar essas lives aqui que eu devo fazer agora, da missão, para comentar o conteúdo do livro, explicar o que a gente está fazendo, quais são os princípios, como é que a gente está se orientando, como os grupos estão funcionando. Eu acho que é uma maneira efetiva de compartilhar com vocês o nosso trabalho e também de fazer a propaganda para que vocês, né, possam assinar o livro e possam comprar o livro.